Como que é feito, então, o diagnóstico da SOP? O primeiro passo é avaliar os critérios usados para o diagnóstico da SOP. Existem 3 critérios que são avaliados e desses 3 critérios a mulher precisa apresentar pelo menos 2 para ter síndrome do ovário policístico. Quais são os 3 critérios? O primeiro deles, ovários policísticos. Então coloquem aí, peguem um papel, uma caneta, porque fica mais fácil de vocês anotarem. Vocês coloquem aí na primeira linha, ovários policísticos. Esse é o primeiro critério usado para o diagnóstico da SOP, mas para você ter ovários policísticos, você não basta você ir no exame e no laudo aparecer ovários policísticos, né? Existe todo um critério usado para esse diagnóstico e o ultrassom, ele precisa constar quantos cistos você tem, qual é o volume ou o tamanho aproximado desses cistos e também o volume do ovário, né? Muitas mulheres com SOP são diagnosticadas por conta do ovário aumentado. Só que aí não basta ter o ovário aumentado, né? O seu ovário pode estar um pouco acima da referência do considerado normal, mas para ele ser ovário policístico da síndrome do ovário policístico, ele tem que ter pelo menos 12 folículos, medindo entre 2 e 9 milímetros cada um. Então, o médico, o operador ali do ultrassom, quando vai fazer o exame de imagem, ele precisa laudar, ele precisa colocar no laudo quantos folículos ou quantos cistos foram encontrados e qual é o tamanho desses cistos, pra gente saber, então, se é um ovário policístico da síndrome do ovário policístico ou se é alguma outra coisa. Se no seu exame só aparece ovários policísticos, formação de múltiplos cistos dos ovários, ovários policísticos bilaterais ou unilateral, ovários multifoliculares, e se no seu exame só veio isso, não quer dizer que você tem os ovários policísticos da síndrome do ovário policístico ou que você tem SOP, né? Então, o primeiro passo para ter o diagnóstico correto da SOP é ter um exame de imagem feito por um profissional adequado, capacitado a fazer esse diagnóstico e que no laudo ele coloque quantos microcistos ou quantos cistos ou quantos folículos ele viu ali no exame e a medição desses cistos. Então, de pelo menos de 2 a 9 pelo menos 12 microcistos de 2 a 9 milímetros cada um, para você ter então o ovário policístico. Segundo critério usado é o ciclo menstrual irregular ou anovulatório. Quando você tem um ciclo que é um mês 27 dias, no outro mês 30, depois 33, aí depois 28, aí 34, muitas mulheres consideram isso como um ciclo irregular, mas não é. Quando a gente fala de ciclo menstrual irregular para diagnóstico da síndrome do ovário policístico, a gente está falando de um ciclo completamente sem padrão. Significa que a mulher, ela menstrua com 28 dias, dali ela fica 3 meses sem menstruar, e depois ela menstrua, e depois fica 40 dias e menstrua de novo. Aí ela fica 6 meses sem menstruar. Então é um ciclo completamente sem padrão e foge daquela janela normal de ciclo menstrual que é de 26 a 34 dias, tá? Se os seus ciclos menstruais, eles não são padronizados, mas eles seguem sempre esse padrão de 26 a 34 dias, eles são considerados ciclos menstruais normais, tá bom? Para você ter um ciclo menstrual irregular para diagnóstico da síndrome do ovário policístico, ele tem que ser completamente sem padrão e fora dessa janela de 26 a 34 dias. O que a gente mais vê em mulheres com SOP são mulheres que ficam meses sem menstruar, né? Então, algumas mulheres ficam 3 meses, 6 meses, até 1 ano. Já vi mulheres com mais de 1 ano sem ter ciclo menstrual nenhum. Então, o segundo critério usado para o diagnóstico da SOP são os ciclos menstruais irregulares ou completamente sem padrão ou até ausentes, né? Que é muito comum na SOP a mulher ficar muito tempo sem menstruar. E o terceiro critério é o hiperandrogenismo. Mais um critério que muitas mulheres confundem. Porque muita gente acredita que o hiperandrogenismo são as alterações nos exames de sangue quando se dosam lá os hormônios. E isso não é verdade. Você pode ter hiperandrogenismo clínico. O que é hiperandrogenismo clínico? São os sintomas do hiperandrogenismo. Então, se você vai ao médico e apresenta queda de cabelo severa,
tem falhas em entradas no couro cabeludo, a pele é muito oleosa, o couro cabeludo é muito oleoso, tem muita acne, ou tem muito pelo, tem hirsutismo, que é excesso de pelos tanto na região do rosto quanto do corpo, você já pode ser considerado uma pessoa com hiperandrogenismo mesmo antes de fazer os exames de sangue. E aí, muitas mulheres confundem porque elas fazem o exame de sangue e a testosterona dá normal, dá dentro da referência. E aí a mulher entra numa insanidade, porque ela tá ali lutando com vários sintomas, ela tá sofrendo por conta das acnes, tá sofrendo por conta da queda de cabelo, tá louca por conta dos pelos, e ela faz o exame de testosterona e dá normal. E aí, muitas mulheres acreditam que por não terem testosterona alta, elas não têm síndrome do ovário policístico, porque foi ensinado a elas, né, chegou a elas a informação de que ter SOP era ter excesso de testosterona. Gente, olha o tamanho do problema que é isso. Se pra você ter SOP você não precisa nem ter cisto no ovário, imagina se pra ter SOP você tem que ter obrigatoriamente testosterona alta. Não tem. Pois bem, hirsutismo então, acne, queda de cabelo, já são característicos de hiperandrogenismo e já obedecem o terceiro critério usado para o diagnóstico da SOP. Agora, existem aquelas mulheres que não têm sintomas estéticos. Elas não têm acne, elas não têm queda de cabelo, elas não têm excesso de pelos. Mas elas têm alterações hormonais mesmo assim. Só que ela tem alteração hormonal em outros hormônios androgênicos que não são responsáveis por tantos sintomas. Então, existem outros hormônios que estão elevados, que a mulher muitas vezes não mede, então ela nem fica sabendo, mas eles também não trazem sintomas clínicos, né? Não existe um sintoma estético, não existe uma avaliação clínica desses sinais e sintomas, tá? Ambos podem acontecer. E aí, para fechar então essa história do diagnóstico, dos 3 critérios, a mulher precisa ter pelo menos 2, sejam eles quaisquer 2. Então, a mulher pode ter hiperandrogenismo clínico com ovários policísticos e não ter ciclo irregular. Ela pode menstruar todos os meses direitinho. Ela pode ter o hiperandrogenismo clínico ou bioquímico junto com os ovários policísticos, mas não ter o ciclo menstrual irregular. Ou ela pode ter o hiperandrogenismo clínico ou bioquímico com o ciclo irregular e não ter ovários policísticos. Assim como ela também pode ter cistos nos ovários e ciclos irregulares, mas não ter hiperandrogenismo, nem clínico, nem bioquímico. E aí, dependendo de como estão as combinações desses critérios usados para o diagnóstico, a gente tem os fenótipos da SOP. Então, as mulheres, por exemplo, que são do fenótipo A, elas têm os 3 critérios usados para o diagnóstico. Fenótipo A é a mulher que tem todos os critérios. Então, ela tem o ciclo irregular, ela tem cisto no ovário e ela tem os sintomas ou estéticos do hiperandrogenismo ou ela tem as alterações do hormônio mesmo, né? Quando ela faz exame de sangue, os hormônios aparecem ali como alterados. O fenótipo B é aquela mulher que tem as alterações hormonais, seja no exame de sangue, seja na parte clínica, junto com os ciclos irregulares, mas ela não tem ovários policísticos. E aqui, de novo, né, ressaltando a informação de que para ter SOP não é necessário ter ovários policísticos. O fenótipo C é aquela mulher que tem os cistos, tem o hiperandrogenismo, mas ela não tem os ciclos irregulares. Ela menstrua todos os meses, bonitinho, a ovulação acontece, não tem nenhuma alteração ovulatória nessa mulher. E o fenótipo D, que é o mais raro e menos comum de acontecer, é aquela mulher que tem os ciclos irregulares, os ovários policísticos, mas não tem alterações hormonais. Ela pode fazer os exames de sangue, pode avaliar clinicamente, ela não tem hiperandrogenismo e não apresenta sinais de hiperandrogenismo. Mas independente do seu fenótipo, independente de ser fenótipo A, B, C ou D, o tratamento para todos os fenótipos, baseado nos 6 pilares que eu ensino nos 30 dias contra a SOP, é o mesmo tratamento para todos os fenótipos. E a chance de reversão dos sintomas, ou seja, de você conseguir um tratamento que te torne assintomática, também é a mesma para qualquer fenótipo. Então, todos os fenótipos são possíveis de tratamento, podem se tornar assintomáticos e todas as mulheres com SOP precisam seguir os 6 pilares de tratamento, independente de quais são os fenótipos, tá? Então, fenótipo A, B, C ou D, vocês podem e devem tratar a SOP com os 6 pilares na rotina e fazendo isso adequadamente, vocês se livram dos sintomas de forma, forever. Enquanto vocês estiverem tratando, estiverem aplicando, estiverem seguindo os 6 pilares, os sintomas não vão voltar. Então, vocês podem ficar anos assintomáticas e sem manifestar a síndrome do ovário policístico através de nenhum sintoma, independente do fenótipo que vocês são, tá bom?